Sejam bem-vindos à Paróquia Nossa Senhora Rainha, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Hoje, no programa Palavra de Fé, a nossa convidada é a médica pediatra, doutora Filomena Camilo, com o tema Descubra quem você é. Acompanhe. Vamos abrir o Evangelho em João, capítulo 13. O versículo é o 35. Em João, capítulo 13, versículo 35, Jesus diz assim: Nisto reconhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Palavra da salvação. Eu pergunto para vocês, qual é a sua identidade? Se você tiver que se identificar, o que te identifica? Se vocês rever um filme muito antigo, ou rever uma peça de teatro, que vocês ainda conseguem buscar isso pela internet, que chama-se Covades. Chega um jovem perto de Pedro e fala com ele assim: Atenas nos deu sabedoria, Roma nos deu a força, e a sua religião nos dá o quê? Pedro diz a ele: o cristianismo dá o amor. Essa é a resposta que nós podemos dar hoje? Porque tem pessoas que você olha e você sabe exatamente qual é a identidade dela, não é? Então, se ela torce por um time, você sabe que às vezes até o brinco dela é do time. Então, ela carrega aquela identidade. Se é uma empresa que ela trabalha, às vezes é a roupa da empresa, o crachá da empresa. Mas nós aqui nos definimos cristãos. Qual é a nossa identidade? Qual é a identidade profunda nossa? Eu acho que a gente precisa aprender a se perguntar, porque nós esquecemos de perguntar. Nós paramos. Se nós fomos criados no amor, por amor, para viver o amor, por que é tão difícil amar? Porque quantos de nós já escutamos isso aqui milhões de vezes? E por que a gente continua exatamente no mesmo lugar? Parece que Jesus não falou isso para nós, não. Falou para aquele povo de lá. Nisto vão reconhecer que vocês são discípulos pelo amor que vocês têm. E a gente ignora esse assunto. Por que é tão difícil desejar o bem? Por que é tão difícil fazer o bem, querer o bem? Vocês podem observar que como é que é difícil, como é que às vezes a pessoa conta que conseguiu uma coisa bacana e você fica com uma dorzinha de cotovelo. E aí, gente, será que a gente não vive isso porque a gente não crê que isso é uma verdade? Será que a gente acha que isso que Jesus falou é uma utopia? Os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez em Antioquia. Porque a forma como eles viviam, eles falavam, esse povo parece com aquele que eles contam, que é o Cristo, então é cristão. Será que esse mesmo povo nos olhasse hoje, nessa comunidade, falaria a mesma coisa? Será que a nossa identidade mais profunda tem sido amor? Eu acho que, na verdade, nós temos nos esquecido de nós mesmos. Nós estamos vivendo uma vida tão repetitiva, tão corrida. Nós estamos fazendo as coisas tão mais ou menos, que nós já até esquecemos que nós somos únicos, um ser original e, mais importante que isso, sagrado. Nós esquecemos da nossa sacralidade. Nós nem lembramos quem habita em nós. Então, nós nem reconhecemos aonde está a nossa fonte. Nós esquecemos. Por isso, tanto mau humor. Por isso, tanta dificuldade em cuidar do outro. Quando Jesus está falando desse amor aqui, ele não está falando do amor caridade, não, gente. Ele está falando do amor ágape. É o amor sem interesse. Eu vou cuidar do outro quando aquele outro não tem nenhum valor. Mas, na verdade, é porque eu quero cuidar do outro que me promove. Ou cuidar daquele que vai depois, vamos ver o que ele vai fazer por mim. Não é esse amor interesseiro, não. Quando Jesus está falando desse amor, que é o amor dele por nós, é o amor sem interesse. Porque o que nós temos de valor, nós, seres humanos? Nada, gente. O que nos faz ter valor? É o fato de Deus nos amar. Por que nós temos valor? Porque Deus nos ama. Quando não somos nada. E aí Ele pode nos criar. E Ele pode nos fazer voltar
e nos convidar a ser aquilo que a gente já esqueceu que somos. Que nós esquecemos aquilo que somos. Então, nós perdemos a nossa identidade. Perdemos a identidade mais profunda, estamos misturados e confusos com o mundo. Esquecemos que os filhos deles são sagrados. Perdemos essa noção. Observa como é que nós estamos conduzindo a vida. Observa como é que nós estamos tendo cuidado com a vida do outro. Então, eu fiquei perguntando por quê? Nós já escutamos isso tantas vezes. Por que a gente não consegue verdadeiramente amar? A gente deveria preservar alguma coisa das crianças. E essa fase do porquê, que tem aos 3 anos de idade, a gente deveria manter. Por que, Senhor, que eu não consigo te amar? Por que eu não consigo amar o meu irmão de verdade? Não é falso, não. De verdade, sim. Estar realmente interessado, rir com o que ri, chorar com o que estão chorando. É de verdade. Entender e viver o problema do outro, ajudar o outro, se empenhar no outro. Por que eu não consigo? É porque, na verdade, tudo passa por uma coisa chamada consciência. Nós não vamos caminhar na nossa vida espiritual enquanto não tivermos consciência. Primeiro, consciência que Deus é real. Deus não é ideia. Deus é de verdade. Graças a Deus. Ele é de verdade. A vida é eterna, é real. A morte não tem a última palavra, é real. Eu vou me encontrar com Ele, é verdade. Há algo muito melhor nos esperando, é verdade. Ontem, quando eu acompanhava uma criança que demorou uma manhã para morrer, foi uma manhã. Quando o pai chegou perto de mim e me olhou, eu disse a ele foi correr em outros campos. Foi subir em outras árvores. Mas é porque eu tenho certeza que ele fez isso. Tem um lugar muito mais bonito que eu aguardava. Ele era muito levado, então está correndo. Está brincando em outro lugar, porque creio. Então, se isso é uma verdade, se isso é uma consciência, nós vamos entender que isso aqui que Jesus falou não é uma utopia. Ele crê de verdade que nós somos capazes disso, por isso ele fala, amarás. Porque ele sabe que um dia nós iremos amar. Então, tudo isso passa por uma construção. Então, quando eu desperto a consciência para a presença de um Deus na minha vida, eu passo por uma construção. E a construção em mim, ela tem que ser feita solidamente. Por isso que eu quero que vocês grifem Apocalipse. Muita gente tem medo de abrir Apocalipse, mas não tenho. Apocalipse, capítulo 21, a partir do versículo 18. Quando João tem uma visão da Nova Jerusalém, que ele fala que vai ter uma nova Jerusalém, vai ter um novo céu e uma nova terra. Que, na verdade, talvez não tenha que ter um novo céu e uma nova terra, mas tem que ter um novo olhar. O mundo vai ser exatamente o mesmo. O que vai mudar? É a forma como eu olho. É isso que tem que ser transformado. Então, na verdade, aqui eu tenho que passar, para que eu possa cumprir isso que Jesus falou, eu tenho que me construir. Quando João fala dessa construção da Nova Jerusalém, ele está falando da construção de cada um de nós. Somos nós que vamos ser construídos. Porque eu não vou chegar em Deus se eu não tomar consciência do que eu sou. Não se iludam. Então, é isso que ele diz aqui, ó, é lindo, grifem isso, porque é muito bonito quando ele fala da construção da Nova Jerusalém, e ele fala que o material da muralha é jaspe, e a cidade é de ouro puro, semelhante a um vidro límpido. Essa será a nossa imagem. Nós vamos chegar nisso. E olha que belo, ele fala assim, os alicerces da muralha da cidade são recamados com todo tipo de pedras preciosas. O primeiro alicerce é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônica, o sexto de cornalina, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisósparo, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. Vocês vão falar, Filó, não entendi nada disso. Mas é porque, na verdade, cada uma dessas pedras, ela está relacionada com o nível de consciência daquilo que somos. Vocês vão entender como é que isso aqui é bonito. Isso aqui é lindo. Então, na verdade, ele está falando de como é que a gente vai sendo construído. Por que as pedras são preciosas?
Porque nós é que somos essa pedra bruta que vai ser trabalhado. Somos nós, somos as nossas qualidades que serão trabalhadas. Quando Deus olha para nós, fala que pedra bruta, eu vou trabalhar. E a primeira pedra que Ele vai trabalhar é a pedra jaspe. Isso significa que eu me reconheço. E eu me amo a partir do momento que eu me reconheço. E o problema é eu me amar naquilo que eu sou. Eu reconhecer que eu não sou exatamente aquilo que eu queria que eu fosse. Mas eu tenho luz e tenho sombra, mas eu não gosto desse lado ruim meu, mas eu tenho que reconhecer que isso faz parte de mim. Então, eu me amar com as minhas imperfeições, com os meus defeitos. Então, quando eu amo isso que nem eu gosto, não é a imagem que eu gostaria de ser, e que eu aceito isso, que eu consigo entender isso em mim, e que eu aceito, eu passo para a pedra safira, já é o meu próximo alicerce, que eu vou conseguir aceitar a minha genética. Não era a necessidade que eu queria ter nascido. Eu aceito a minha história. Eu aceito todo o código que eu vim. E eu me aceito com todas as minhas imperfeições. Eu me aceito. Quantas pessoas não se aceitam? Então, elas não se amam porque ela é baixa, ela quer ter 1,80m, ela tem 1,50m. Ela tem o cabelo liso, ela quer ter cabelo anelado. Tem cabelo anelado, ela quer ter cabelo liso. E inúmeras coisas que as pessoas não se aceitam. Porque isso vai ter repercussão para frente. Então, se eu consigo entender que eu sou essa mistura mesmo, e eu me aceito com toda a minha história, com toda a minha genética, eu vou passar por uma outra parte, que é a outra pedra, que é a calcedônia, aonde eu confio naquilo que eu sou. E sei que eu sou isso, sou luz e sombra. E aí eu passo a ter uma segurança daquilo que sou. Aí eu dou conta de enfrentar qualquer coisa na vida. Mas enquanto nem eu sei quem que eu sou, qualquer vento que vem me derruba. Mas quando eu tenho consciência de mim, fica mais fácil de enfrentar as coisas. E aí quando eu já sei daquilo que sou, me aceitei naquela história toda, me entendo, me respeito, eu sou capaz de passar para a esmeralda, que é uma pedra tão linda, e eu posso começar a trabalhar o desapego de mim mesmo. Como é difícil trabalhar o desapego, não é? Ser desapegado de nós. Como é que você sabe que você já desapegou de você? O Padre Léo ensina uma coisa fantástica. Dizer que a gente sabe que a gente está desapegando da gente. Quando você sabe analisar como que você reage quando você é criticado e quando você é elogiado. Quando a gente é elogiado é bacana. Quando a gente é criticado, você quer matar o colega. Falou mal de você que não entendeu a história. Então, diz Padre Léo que quando alguém fala mal dele, fala, sabe que o Padre Léo é assim? E fala, só assim? Não, minha filha, você não sabe de nada, sou muito pior. Mas é muito pior, você conseguiu ver só um pedacinho, você é muito bom. Porque eu sou muito pior do que você está imaginando. E se quando alguém te elogia, você fala, sabe o que ele falava nas palestras dele? Viram o que Padre Léo fez? Fala, não, quando vocês ficarem sabendo de alguma coisa boa que eu fiz, tenham certeza que quem fez foi aquele que habita em mim. Então, é uma consciência de que não é aquilo que pensam de mim que determina o que eu sou. Porque eu vou ter pessoas que vão me amar e pessoas que vão me odiar. E que não é o elogio do outro que vai fazer com que eu ache que eu sou bacana, porque eu tenho certeza que eu sou um nada. Então, quando você tem imagem que você é absolutamente nada daquilo, você só tem valor porque Deus te ama, porque fora disso é um pano de chão, é um pó. Aí você passa a ser dono da situação, porque o que o outro vai falar, vai te elogiar, vai te aplaudir, você fala, coitado, está enganado, está achando que eu sou bacana, eu sou nada. Mas é a partir desse momento que a gente vai entendendo essas coisas. Então, eu vou sendo construída. E aí eu não vivo mais na mão do outro, porque eu vou viver porque ele me elogiou. Mas eu vivo a partir de uma consciência daquilo que o que eu sou é aquilo que ele já fez em mim. É o que eu já construí em mim. Isso é muito bacana. Porque quando eu me formei, agora eu já posso passar e mudar de etapa. É tão lindo porque isso aconteceu com Adão. Adão, antes de ter Eva, o nome dele era só Adão. E na língua hebraica só tinha 40 caracteres e era traduzido como o quê? Então ele era uma coisa. Quando Adão tem Eva, ele passa a ser Adão. E aí são 50 caracteres e ele passa a ser quem? Quem eu sou? Como é que eu vou passar a ser quem só a partir da minha relação com o outro? Então, quando eu já me construí até na esmeralda, eu passo para o segundo estágio.
Porque agora minha pedra bruta já foi talhada, agora eu consigo me relacionar. Porque só a partir do momento que eu sei me amar, me aceitar, confiar em mim, eu vou poder fazer isso com o meu irmão. E aí a primeira pedra da nova relação é a pedra sardônica, que eu vou reconhecer o outro como diferente de mim. Não é porque eu penso dessa forma que o outro tem que pensar igual, pois ele é diferente. E que bacana que ele é diferente. Que ele pensa de um jeito diferente. Não é? Então, eu passo a reconhecer a alteridade, entender que o outro é outro. E quando eu dou conta disso, eu mudo de camada, né, e vou para a pedra cornalina, onde eu também aceito isso. Eu aceito essa diferença. E entendo que se você não pensar como eu, o que você pensa me acrescenta e não me subtrai. Então, você complementa aquilo que eu acredito. Ou não, e a gente vai poder ter uma conversa sobre isso, e isso acrescenta, as diferenças acrescentam. Não temos que ser todo mundo igual, isso é muito lindo. Mas eu só consigo ver isso no outro a partir do momento que eu já vi isso em mim. E depois de reconhecer e de aceitar, eu vou para a pedra, que é a crisólito, onde eu vou confiar. Ou palavrinha difícil. Como é que nós vamos construir uma nova sociedade sem confiança? Nunca. Hoje em dia ninguém confia em ninguém. Mulher não confia em marido, marido não confia na mulher, os filhos não confiam em pai e mãe, a gente não confia em nada. O povo vem comungar dentro de uma igreja, não deixa a bolsa no banco, carrega a bolsa, começa a observar. Isso nós estamos dentro de uma igreja, teoricamente de irmão. Teoricamente para se amar. Eu estou falando mentira? Não, não estou. O povo vem para a fila de comunhão, carrega tudo que trouxe. E fala, Jesus, vai prestando atenção. Essa é uma comunidade, amigo. Teoricamente, que a base é amor. Então, observa como é que nós estamos vivendo um mundo de desconfiança. Tudo tem que estar assinado, carimbado, né? Registrado em cartório. Porque palavra, isso não existe mais. Mas você falou não, que dia não estava bem. Não tem mais palavra. Mas eu te dei, não deu palavra nenhuma, isso não funciona mais. Então, eu não consigo confiar no outro, como é que nós temos que reconquistar? Como é que nós vamos construir uma verdadeira nova civilização sem confiança? Não tem jeito, tem que confiar uns nos outros. Porque só quando eu estiver confiando é que eu vou para outra pedra do berilo, que é a fidelidade. Como é que eu vou ser fiel ao outro se eu não confio? Como é que vai ser essa fidelidade se eu não tenho confiança nenhuma nele? Ou nela? Ou na vida? Ou nas coisas? Observa como é que isso é uma construção lenta, porque em cada uma dessas etapas da nossa vida, nós temos que desenvolver uma nova forma de consciência. Nós temos que trabalhar em nós essa pedra que somos. E aí, quando eu consigo me aceitar, me harmonizar, conviver com o outro, eu vou chegar na minha final da minha caminhada da construção, aonde eu vou tomar conhecimento daquele que habita. Qual é aquele que habita em mim? Então, a primeira pedra é o topázio, quando eu reconheço que eu não fui eu que me criei. Eu não sou a minha fonte de vida, mas que alguém me fez. Que eu tenho uma outra fonte de vida, que é Deus. E quando eu reconheço, porque eu posso só reconhecer e falar, tudo bem, você é a fonte de vida, você me gerou, me criou, mas eu não quero conviver com você. É uma opção. E tem pessoas que querem viver como se Deus não existisse, e é uma opção. E a gente respeita essa diferença. E a gente reza para que a pessoa acorde, não é? Bem, quando a pessoa já reconheceu, nós vamos passar para a pedra, que chama crisósparo, aonde eu vou adorar a Deus, onde o meu espírito se abre ao espírito dele. Então, vou viver em adoração. Depois, eu vou viver, quando eu reconheço que eu adoro, eu passo para a pedra de jacinto, aonde eu vou confiar em Deus. Quantos de nós já chegamos nessa pedra? Mais ou menos, Filó, a gente confia desconfiando. A gente acha até que ele é bonzinho mesmo, bacana, mas mais que, será que? Eu dizia para uma mãe semana passada, ela disse, quando eu falei, seu filho não vai voltar, ele vai morrer. Não vai dar conta. Por toda a experiência que a gente tem, não vai dar conta. E ela falou, eu quero ouvir de vocês, o que vocês acham de tudo isso que a gente está conversando. Ela disse assim, doutora, eu confio na misericórdia de Deus. Falei, muito bem, então vamos partir da misericórdia. E se amanhã ele não estiver de pé, sentado, conversando, a misericórdia de Deus deixou de existir? Isso é coisas que a gente tem que se perguntar.
Eu confio ou não confio? Eu entrego ou não entrego? Eu sei que mesmo que ele não faça aquilo que eu quero, que ele vai quebrar os meus sonhos, que ele não vai resolver daquilo do jeito que eu quero, eu sei que ele é o melhor e é o Senhor? Gente, isso não é fácil, não. Essa confiança ela é provada no fogo. Quando eu falei com eles, a única forma de vocês afirmarem que Deus é o Senhor e confiar nele agora, que o barco está virado do avesso, nós estamos tudo afogando. Porque enterrar um filho de 4 anos, perder um filho de 4 anos, não é mole. Essa idade é apaixonante. Então, quando eu disse isso para eles, falei, vocês creem? Né, a conversa foi tão pesada que eles falaram, podemos interromper? Falei, claro, amanhã continuaremos. Né, vai aprofundar tudo que a gente falou, porque falamos de vida e falamos de forma pesada, mas falamos o que é real. E é nesse momento que eu fico lembrando de Jesus com Marta, falando, Marta, você acredita que todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá, Marta? Você confia nessa palavra? Vocês só vão responder isso o dia que vocês estiverem enterrando alguém que vocês amam. Fora isso, vocês não vão acreditar nisso, não. Fora isso, essa pedrinha ainda vai demorar um tempo para vocês terem uma confiança nele incondicional. Incondicional. Porque é essa confiança que nós temos que construir. Falei, eu creio, Jesus. E sei que é assim. Mas não é fácil, né? A gente sabe que a gente é trabalhado, né? Em todas essas coisas. E aí, quando eu já reconheço Ele como meu Senhor, que eu já o adoro, que eu já confio, aí eu passo a viver a última pedra, que é a ametista, que é o meu amor com Ele, o amor participação. A partir de agora, eu posso ser o braço dEle, as pernas, o olhar, o coração. Aí agora eu participo da obra de Deus. Agora eu estou com Ele e falo, agora não sou eu que vivo, é o Senhor que vive. Agora o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser. Mas para que a gente possa viver essa construção, porque aí é o que o que João fala aqui no início, não é? Que a cidade, ela é de ouro puro, semelhante a um vidro límpido. Porque aquele que habita em nós é pura luz. E quando é que nós vamos permitir que essa luz seja mostrada? Quando é que nós também vamos nos transfigurar? Quando é que foi que Jesus transfigurou? Quando ele subiu na montanha, quando ele entrou em oração. Então, para que isso seja construído em mim, o que nós precisamos? De momentos fortes de oração. Porque é nesse momento que eu vou experimentar, eu vou mergulhar nesse mistério que é a minha relação com Deus. Isso é um mistério. E quando eu mergulho nisso, e que eu estou ali vivendo essa experiência, será que eu tenho a coragem de passar para a minha vida essa experiência que eu vivi sozinha com Ele? Será que eu não vou ter medo das pessoas falarem, essa é uma doida? Nos criticar por tudo isso? Será que a gente tem coragem de assumir o que crê? E de viver esse amor incondicional como Ele pede? Como Ele fala, é assim que vocês serão reconhecidos, porque vocês já serão capazes de amar? Será que a gente não tem medo de ser trabalhado, igual eu coloquei essas coisas aqui todas para vocês, que às vezes a gente tem medo de ser trabalhado? Mas se a gente não tiver esses momentos profundos que nos chamam e nos mostram a consciência daquilo que somos, daquele que habita em nós, porque o dia que a gente permitir, está escrito, né, em Isaías, não terá mais necessidade de sol para te iluminar. Você não precisará de outra luz, porque o Senhor será a tua luz. Isso é lindo. Mas quando é que Ele vai ser a minha luz? Quando é que as pessoas vão olhar para mim e vê-lo? Quando eu fizer essa caminhada. Quando eu permitir essa nova Jerusalém ser construída. Isso é um trabalho, gente, de consciência. Eu preciso caminhar nisso. Essa palavra que Jesus disse, ela é uma palavra para mim. É uma palavra para cada um de nós. Quando Ele diz, vocês só serão reconhecidos pelo amor, como é que nós vamos revelar esse Jesus ao mundo? Se não for pelas nossas atitudes de amor. Mas eu falei com vocês no início, não o amor caridade. É o amor desinteressado. É o amor que eu olho para o outro e vejo ele como irmão. Nós todos vindo de uma mesma fonte. Nós ajudando um ao outro a caminhar. Cuidando daquele que não tem menor valor. Quando é que nós vamos ter essa coragem de deixar a luz passar? São Francisco, quando ficava muito tempo conversando com Deus, quando ele saía, as pessoas não conseguiam vê-lo, de tanto que ele brilhava. Porque ele revelava, no fundo, quem ele era. Tem algo aí escondido dentro de nós. Está escondido porque nós não permitimos vir à tona. Que é Ele.
que é esse amor. Nós não somos só essa aparência, não, gente. Nós temos que transfigurar, nós temos que ir além disso. Por isso eu vou pedir sempre para vocês disciplina com oração. Buscar e caminhar cada vez mais em oração. Ter cada vez mais momentos só você e Ele. Mergulhar nele. Ter isso para que você comece a descobrir quem você é. Para que você não fique por esse mundo mendigando nada. Vivendo de esmola. De esmola que eu te falo de afeto. De esmola de relações. De tanta vida mal vivida. De tantas pessoas que você está encontrando que não tem sentido na vida. Deprimidas. Né? Ou tomando antidepressivo, porque está no passado. Ou tomando ansiolítico, porque é a ansiedade do dia de amanhã. Ou estou falando mentira? Não. O ser humano está assim. Ou está no antidepressivo, ou está no ansiolítico. E no presente, ninguém. Falo, gente, é tão melhor viver hoje. E ver o que tem para hoje. E que o dia de hoje eu posso ter uma atitude de amor. Procurar viver no amor. A cada dia. Procurar relacionar em amor com as pessoas que estão perto de mim. Vamos nos avaliar hoje. Vamos parar para nos avaliar. Para ver como é que está essa caminhada nossa como discípulo. Porque como discípulo de Jesus, e somos muitos aqui, nós somos chamados a viver isso. O que Jesus espera de nós? É que a gente consiga viver esse amor que Ele viveu por nós. Que a gente dê testemunho desse amor e fale com as pessoas, vale a pena. Essa história não é um conto de fadas, é de verdade. Deus é real. A proposta para a nossa vida é maravilhosa. É proposta de eternidade. Nós precisamos aprender a amar. Sem medir, sem dosar. Amar. Desinteressadamente. Amar pelo amor. Por quê? Simplesmente porque ama. Sem falar, mas eu devo, não devo, ele merece, não merece. Porque se Deus fosse avaliar o que a gente merece, o que a gente ia ganhar? Nada. Então, o nosso modelo é muito forte, porque é Ele. Então, é essa consciência que, através das atitudes nossas, aonde você estiver, é que você vai poder mostrar aquilo que você é, nas suas pequenas atitudes, é que você vai fazer as pessoas ficarem atentas para que existe uma outra realidade, que é de verdade. Vocês podem imaginar o que aconteceu no CTI ontem? Os residentes, as novas, as alunas, as que ainda não são residentes, as que estão formando, as que são acadêmicas, quase mataram as mães ontem, tanto que choraram de acordo com a cena que elas viram. Eu sozinha com a criança, porque os pais não deram conta, ninguém dá conta, porque diante de alguém morrendo, as pessoas fazem sinal da cruz e passam. Mas não tomam consciência de estar ali em oração, ajudando o outro a ir. Mas você tem que crer, não é? Tem que crer profundamente. Tem que saber para onde você está direcionando. Foram muitos terços, muitos, mas é muitos ontem. Foram muitas horas. Então, é viver com a fé que ele que acredita. Hoje elas vieram conversar e repensar tanta coisa na vida delas. Eu falo, repensem as atitudes, repensem a sua vida, mas a partir de um modelo que é Jesus. Entendendo que essa vida nossa é maravilhosa se soubermos olhar. E que viver no amor não tem preço. Tentar trabalhar esse amor por nós primeiro, e pelo outro, e por Ele, isso é viver o paraíso. Vamos pedir a Jesus que nos conceda a graça de entendermos em que ponto estamos. Porque talvez o nosso ponto esteja em nós mesmos. Talvez a gente não tenha dado nenhum passo nisso que Jesus nos pede de amar, porque ainda não somos capazes de nos amar. Deus, Ele confia tanto em nós, que uma das frases de maior confiança de Deus, descrito no Antigo Testamento, é quando Deus Pai fala para Abraão assim, vá em direção a você mesmo. Então é isso que Ele fala para nós hoje, vá em direção a você mesmo, vá ao extremo da sua humanidade, descubra quem você é, para que você descubra aquele que habita em você. Vá ao fundo. Eu sei que você vai e vai voltar. De um outro jeito. Então, que a gente não tenha medo de se conhecer, de se amar. Não tenhamos medo do outro, de conhecer o outro. E que a gente não tenha medo de se entregar a Deus. Porque esse amor que Ele nos propõe, que Ele nos dá, é sem preço. Então, que vocês, que todos nós essa semana, a gente possa pensar muito nisso. Em que ponto da minha caminhada espiritual eu estou?
Em qual pedra? Releiam essas pedras lá de João. Qual caminho que eu estou? Qual alicerce que eu já consegui fazer para mim? Às vezes eu não consegui nem me reconhecer, nem me aceitar. Então eu preciso às vezes eu preciso começar a pedir a Deus que trabalhe muito comigo lá atrás, para eu poder conseguir fazer uma caminhada com o outro. Isso é belíssimo. O dia que a gente conseguir isso, nós teremos um novo céu e uma nova terra. Haverá um outro olhar. Não se esqueçam que nós somos o templo vivo de Deus. Ele irá habitar em cada um de nós. É Ele que fará tudo novo a partir de nós. Não sem cada um, mas conosco. Ele quer conosco. E Ele não descansará enquanto Ele não buscar um por um, porque vocês são muito preciosos. Vocês são únicos, amados e sagrados. Reconhecer que é filho dEle já é o primeiro ponto de ser transfigurado. Não se esqueçam disso. E nunca deixem, não pensem que vocês são menos do que isso, porque não são. E a partir dessa consciência vai surgir, ou ressuscitar, muitos de vocês que já morreram na alma. Ressuscitem. Há um amor que nos espera para nos reconstruir e nos fazer lembrar aquilo que somos e que esquecemos que somos. Feche seus olhos, não tenha medo de estar diante do Senhor, rasgado, nu. Conta para Ele em que alicerce você está, que pedra você está, quais são as dificuldades que você está tendo nessa caminhada de amor, para que Ele possa vir nos curar, porque Deus só quer o melhor para nós. E a doutora Filó hoje nos fala do tema Descubra quem você é. Muitas vezes somos tentados na nossa identidade. As pessoas perguntam, quem você pensa que é? E a gente esquece quem a gente verdadeiramente é. A gente esquece de quem somos filhos. Somos filhos de Deus. Somos filhos do Pai, amados, escolhidos por Ele. A palavra diz que o nosso nome está escrito na palma da mão, que Ele nos ama, que Ele nos chama pelo nome. Quem você é? Se você ainda não descobriu quem realmente você é, quem verdadeiramente você é, volte. Volte quando você nasceu na família cristã. Lembre-se de quem verdadeiramente você é filho, a quem você pertence, ao Senhor. Você é filho de Deus. E a nossa oração hoje é pedindo a Deus para que Ele renove no nosso coração, a nossa lembrança, aquilo que nos faz viver de verdade, nos reconhecermos verdadeiramente como filhos e filhas, amados e escolhidos por Ele. Vamos rezar? Senhor, estamos aqui hoje mais uma vez e te pedimos, queremos nos reconhecer como filhos, filhas amadas, amados, que o Senhor cuida, que o Senhor caminha. Senhor, me dê a certeza que o Senhor está comigo nessa caminhada, às vezes tão árdua, tão difícil, com tantas pedras no caminho. Mas quando eu tenho certeza que nessa caminhada eu caminho de mãos dadas com o meu Pai, eu sei que tudo transcorrerá da melhor maneira possível. Por isso me faz, Senhor, lembrar quem verdadeiramente eu sou. Filho, filha, amado e escolhido. Amém? Se você gostou desta palestra, você pode adquiri-la na loja NS Rainha, que fica localizada na Rua Modesto Carvalho de Araújo, número 227, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Ou também pelo telefone 3286-3034. Você também pode adquirir nas lojas Mãe da Igreja, que fica localizada na Rua São Paulo, número 634. Ou nas lojas Paulinas, que fica na Avenida Afonso Pena, número 2142. Fiquem com Deus e até a próxima!